A paz do Senhor, eu sou a pastora Letícia, do canal Família Souza, e eu estou aqui para mais um vídeo, mais um devocional para edificação da minha e da tua vida. Já quero pedir para você, curta esse vídeo, comente o que o Senhor falou contigo e compartilhe para mais pessoas serem edificadas pela palavra de Deus. Quando você compartilha, mais vidas são edificadas. Então, nos ajude a pregar o Evangelho. E eu quero estar trazendo uma palavra para o meu e para o seu coração, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 em diante, que vai dizer assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Mas, depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que tenhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus, né? Palavra gloriosa para o meu e para o teu coração. Eu quero nesse devocional fazer com que você pense comigo. Pedro, amados, ele era um pescador e quando Jesus o chamou, o Senhor falou para ele largar tudo e vir ser um pescador de almas, pescador de pessoas, pescador de vidas. E Pedro, amados, ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ele viu a sogra dele ser curada, ele viu cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, leprosos serem curados, endemoniados serem libertos. E Jesus, ele tinha 12 discípulos. Mas do 12, quem andava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Sabe, Pedro, ele era íntimo do mestre. E nós vamos ver que aonde Jesus ia, estava ali, lado a lado, Pedro. Sabe, Pedro, ele viu a tempestade acalmar, o vento acalmar, o mar se aquietar. E ele também andou pelas águas, por um curto período, porque ele teve medo, ele se afogou. E nós vamos ver que Jesus, ele relata que era chegado a hora dele ser crucificado. E Pedro falou que não negaria ele, que estaria com ele em todo o tempo, que se precisasse for, ele morreria com o mestre. E a gente vai ver que Jesus, ele foi pego na 3ª vigília. Naquela época existia 4 vigílias, que era das 6 às 9, das 9 à meia-noite e da meia-noite às 3 e das 3 às 6. E nós vamos ver que na 3ª vigília havia uma troca de turno dos soldados. E a gente vai ver que aqueles soldados, eles tocavam um instrumento que se chamava o canto do galo. Então Jesus, ele estava falando que ainda naquele dia, quando tocasse 3 vezes o canto do galo, ele ia negar a Jesus. E nós vamos ver que Pedro negou a Jesus. Uns versículos após, a gente vai ver que Pedro nega 3 vezes Jesus. As pessoas olham para ele e falam: não, aquele ali não é um do Galileu? Aquele ali não é um que estava com Jesus? E ele nega, ele fala que não era, com medo de morrer. Pedro, outra hora, dizia que morreria com o mestre. Amados, eu quero pedir para você pensar conosco. Quantas vezes nós temos sido como Pedro? Andamos com Jesus, vimos milagres,
Somos libertos, transformados, mas negamos a Jesus. Mas pastor, eu não nego Jesus. Será mesmo que você não nega? Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de ir para os cultos, quando você deixa de buscar, de jejuar, você está negando a Jesus. Então essa palavra é para que nós venhamos fazer uma reflexão, para que nós venhamos entender que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, que nós venhamos obedecer, que nós venhamos guardar os mandamentos, que nós venhamos seguir a Jesus, que nós de fato, não só da boca para fora, mas venhamos morrer por Jesus. Será que se colocarem uma arma na tua cabeça e falar nega a Jesus, ou tu morre, tu vai negar a Jesus? O mundo está em crise, o mundo está um caos, leis sendo formada contra a palavra de Deus. E como nós estamos agindo? Que nós possamos viver verdadeiramente para Cristo. Não deixe o primeiro amor se esfriar. Volte para o caminho. Reconheça enquanto é tempo. Pedro teve a chance de reconciliar com Cristo. Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Pedro ficou ali, ele foi revestido de poder. Pedro pregou a palavra e 3.000 almas aceitaram a Cristo. Pedro, com autoridade, falou para um coxo na Porta Formosa, levanta e anda, que ele não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha ele dava, era autoridade, era a presença do Senhor. Pedro foi transformado, deixa o Senhor te transformar, viva uma vida para o Senhor. E Pedro, ele foi morto de cabeça para baixo na cruz, porque ele não se achou digno de morrer como Jesus. E que nesse dia, meus amados, você venha fazer uma reflexão. Será que você tem negado a Jesus? Ou você tem vivido verdadeiramente os seus mandamentos? Eu quero orar por você neste momento. Pai, obrigada, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigada porque o Senhor está nos alertando nesse dia a não negar o teu nome, mas a viver intensamente para o Senhor, orando, buscando a tua face enquanto se pode achar. Vai tocando em cada vida que tem ouvido e visto esse devocional. Faz a obra por completo, papai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Se assim o Senhor permitir, quarta-feira que vem nós estaremos aqui com mais um devocional para minha e para a tua edificação. Paz do Senhor.